como produzir alimentos de forma sustentável, né, ambientalmente sustentável, regenerativa, um alimento limpo e uma erva medicinal limpa também, né? Isso é assunto que eu vou falar com vocês. Quais os caminhos que para você percorrer para fazer uma agricultura cada vez mais saudável, mais sustentável, né, regenerativa. E vou falar um pouco sobre transição agroecológica. E para isso eu retorno lá na minha época de faculdade, né, quando eu fiz agronomia, lá em 1997, quando eu entrei na faculdade em 1997 e com um ano de faculdade eu já observei, né, uma disputa, né, de dois modelos de agricultura. Aquele modelo mais convencional, né, o que tem até hoje do pacote tecnológico, da revolução verde, que utiliza excesso de adubos químicos, agrotóxicos em demasia, né, e sem falar na dependência desses dois insumos, né. O Brasil, por exemplo, ele 85% dos fertilizantes, dos adubos, vem de fora. Os agrotóxicos também, né. Grande parte das moléculas de agrotóxicos são desenvolvidas por multinacionais estrangeiras. Então, esse modelo do pacote tecnológico cria uma dependência muito grande. Lá na faculdade a gente via essa disputa desse modelo hegemônico, que até hoje tem, né, e hoje grande parte das faculdades de agronomia empregam esse modelo, né, e por outro lado uma disputa com a agricultura chamada na época de agricultura alternativa, aquela agricultura mais humana, mais regenerativa, que utiliza a lógica, ao invés da lógica de insumos, a lógica de processos, né? A exemplo aqui que a gente está numa agrofloresta. Então, já do início, o primeiro ano da faculdade, eu percebi essa disputa, né? Graças a um grupo de alunos, a um grupo de professores que faziam esse debate, faziam esse questionamento, porque a universidade é um local de questionamento, de se você não tiver só uma visão de mundo, né, as coisas não prosperam. Então de lá para cá, então eu tenho o que? Eu formei em 2001, eu tenho 24 anos de formado, isso que me moldou, né, a fazer, a estimular, a fomentar os agricultores a entrar para uma transição agroecológica. E é isso que eu vou falar para vocês, esses caminhos, como caminhar para uma transição agroecológica bem feita, né? Então, eu não me apresentei ainda, sou o Fábio Moraes, sou engenheiro agrônomo, formado, né, pela Universidade Federal do Espírito Santo, e eu estou retomando esse canal, o canal da Universidade Orgânica, porque eu fiquei um tempo sem postar, e agora é hora de retomar. Eu, assim, eu estou planejando uma frequência maior de vídeos, é pelo menos 2 vídeos aí por mês, que é o que eu tenho condição de fazer, porque o tempo também, produzir conteúdo de qualidade igual esses aqui, não é fácil, né? Dá um trabalho de estudar, né? De você fazer roteiro, tanto que eu estou com roteiro aqui para não esquecer nada para falar para vocês, né? Então, falar em transição agroecológica, eu vou dividir em partes, né? A expressão transição agroecológica, eu vou começar do fim, né? A agroecologia. A agroecologia é uma ciência multidisciplinar, né? Que envolve várias profissões, que envolve agrônomo, que envolve sociólogo, que envolve antropólogo, técnico agrícola e o próprio agricultor, né? Então, fazer essa transição agroecológica é muito importante para o futuro da nossa agricultura. Se vocês repararem, eu estou aqui num sistema produtivo de alimentos, né, numa agrofloresta. É diferente de tudo, né, porque a agrofloresta você mistura espécies florestais com espécies agrícolas, né? Na verdade, tudo é florestal, mas a gente considerar que eu estou aqui atrás de mim com uma... O que é isso aqui mesmo, Sueli? Isso aqui? Genipapo, né? Genipapo com glicídia, com caju, com banana, né? Então, e aqui o foco vai ser a produção de pimenta do reino. Então, a gente já começou a transição agroecológica aqui, né? Saindo dessa agricultura de insumos, tanto que aqui eu acho que zero de insumos aqui nessa área, né? Então, qual eu vou entrar aqui, qual a motivação de fazer essa transição agroecológica? Existem várias motivações, né? Pode ser uma motivação única,
pode ser uma motivação múltipla, né? Várias motivações, eu destaquei algumas aqui. Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é uma motivação, né? Vou fazer a transição agroecológica porque eu estou gastando muito com adubo, com inseticida, com químicos, eu quero fazer essa transição, eu quero reduzir o meu custo de produção. É uma motivação. Outra motivação é eu quero produzir mais no meu pedaço de terra, né? Eu quero produzir mais. Então, cadê meu óculos? Vou pegar meu óculos aqui, para enxergar o roteiro. Eu quero produzir mais em um pequeno pedaço de terra. Eu posso fazer isso. Aqui eu tenho banana, eu vou ter pimenta do reino, eu vou ter jaca, eu vou ter urucum, eu tive aqui couve. Então, uma série de coisas que eu posso produzir na mesma área em determinado tempo, certo? Outra coisa, eu pego muito agricultores, eu atendo muito agricultores que têm uma motivação muito séria. Às vezes um parente, ou uma mãe, um filho, uma esposa, ou até o próprio agricultor se intoxicou de agrotóxicos. Aí a pessoa fala assim, não quero mais produzir com agrotóxicos. Essa é uma motivação também para fazer essa transição agroecológica, né? Qualidade de vida também é uma motivação, né? Você está aqui, ó, a criança pode entrar aqui dentro, não tem perigo de se intoxicar. Criança pode pegar uma fruta aqui e comer, não tem perigo. Ao passo, se eu aplicar um produto químico aqui, eu tenho o que tecnicamente a gente chama de período de carência. Período de carência é aquele tempo que você não pode entrar na lavoura, né? Para pegar nada, você não pode entrar. Você corre o risco de ser intoxicado. Então, quem em sã consciência, né? Ó, não entra, não pega uma banana lá não, que você pode ser envenenado, né? Quem em sã consciência vai ter essa, essa, essa preocupação, né? De ter isso, né? De ter essa preocupação em intoxicar uma criança, um filho, uma filha, um esposo. Então, essas são as motivações. Então, tem agricultor, tem pessoas que têm essas várias motivações. Ganhar dinheiro tem que ganhar, porque o agricultor não tem contra-cheque, né? Gerar abundância, eliminar o uso de agrotóxico e ter mais qualidade de vida. Não é isso? Então, é, basicamente isso. Então, a outra parte, a palavra transição. Transição não significa mudar repentinamente. A palavra significa isso, transitar. Transitar é mudança. Transição é mudança. E a mudança não acontece de um dia para o outro. Então você tem vários níveis, né, de transição. É isso que eu vou falar para vocês aqui também, né? Então a agroecologia como ciência, ela é o quê? Holística. O que, que ela, ela envolve tudo, né? Tem que ter uma visão do todo. Holos significa em latim tudo, né? E sistêmica, visão de sistema, né? Sistemas, processos, né? Valorização dos conhecimentos ancestrais, né? Diálogo da ciência moderna, né? Com os conhecimentos tradicionais, ancestrais, né? O conhecimento ele não é verticalizado. Significa o seguinte, porque não é porque eu sou agrônomo que eu sei mais do que um agricultor, né? Então o conhecimento é horizontal, né? Chega assim aquele doutor que sabe de tudo na propriedade, né? Então a gente tem que chegar humilde e respeitar os conhecimentos tradicionais do agricultor. E por falar em conhecimento, eu te convido, se você não é inscrito ainda, eu sei que a maioria dos que assistem esse canal aqui não é inscrito ainda. Eu te convido a fazer sua inscrição na Universidade Orgânica, né, para você ter um conhecimento de qualidade que daqui para frente a gente vai, com muito carinho, com muita dedicação, fazer muitos conteúdos aí de qualidade para você. Se inscreve lá, dá o seu joinha para a gente não perder essa oportunidade, tá bom? Então, o segundo ponto agora do nosso vídeo, eu vou falar como se faz a transição assim didaticamente, né? Eu dividi aqui em níveis de transição, né? A transição do ponto 0 ao ponto 5. É uma escadinha, né? O ponto 0 da transição é aquele agricultor que está naquele batidão, né? Está na agricultura convencional, está usando agrotóxicos, né? Adubos químicos, o pacote da Revolução Verde. Esse é o ponto 0 e o agricultor não mudou ainda. Então, o segundo ponto, né, quer dizer, o ponto 1, né, da transição é a tomada de consciência, né? Por que que eu vou mudar? É aquela motivação que eu falei para vocês. Por que que eu vou mudar? Quando eu vou mudar, né?
É, e a primeira mudança começa na cabeça. Primeiro você faz seu projeto na cabeça, depois você executa ele, né? O projeto é executado duas vezes. A transição na cabeça, ó, tenho que mudar por causa disso, disso, disso. Esse é o ponto 1. O ponto 2 da transição, eu já estou subindo a escadinha, o nível 2, o ponto 2, vocês aí escolhem aí o que vocês querem usar, né? O ponto 2 é um mapeamento dos processos produtivos. Você vai fazer um diagnóstico da sua propriedade. O que eu estou produzindo, o quanto eu estou produzindo, para quem que eu estou vendendo isso, quais os insumos que eu estou utilizando, né? Importante fazer uma análise do solo, seja ele em qualquer área, uma área grande, pequena, numa horta, qualquer área, né? Fazer uma análise de solo, uma análise química, uma análise física e uma análise biológica principalmente, né? Os custos de produção, né? Saber também os custos de produção. Isso é o ponto 2, o mapeamento da propriedade. Você conhecer conhecer mais a fundo em que ponto você está, onde eu estou. Porque se eu não fizer isso, lá na frente eu não sei avaliar se eu evoluí ou não. Eu tenho que saber aonde eu estou, certo? Passando agora para o nível 3, né? Agora, esse nível 3, ou ponto 3, eu entro na fase de substituição dos insumos. Eu vou substituir os insumos, né? O que eu posso trocar? O que eu posso ir fazendo essa substituição de um insumo químico, de um insumo orgânico, ao invés de comprar aquele agrotóxico que é potencialmente tóxico, é altamente tóxico, eu posso fazer meu próprio insumo, eu posso fazer o meu próprio bioinsumo. Esse é o nível 3, né? Do nível 3, né, passando agora para o nível 4, para o ponto 4, né? Ponto 4 é um nível mais avançado, né? O que eu posso fazer para sair do insumo para uma agricultura de processos, né? Igual aqui nessa área de agrofloresta aqui. Eu tenho um processo aqui de poda, eu coloquei plantas aqui que elas são estratégicas para a minha agrofloresta, igual a glisídia, que é uma leguminosa, que ela fornece nitrogênio para o solo. Eu podo ela tem biomassa. Eu tenho a banana, que além de fornecer a banana, fornece muita biomassa também. Eu tenho plantas aqui, igual a citronela, né? Citronela, ela é uma planta repelente a insetos. Ela pode ser uma planta repelente e inseticida a insetos. Ela não está aqui à toa. Então, planejar esses processos para ter cada espécie ela tem uma função dentro do seu agrossistema, certo? Esse é o nível 4, né? Nesse nível 4 eu cito aqui dois casos, né? Esse é um primeiro caso aqui, a gente está melhorando a fertilidade do solo, mapear os recursos que eu tenho, tanto na propriedade quanto fora dela. Por exemplo, aqui a gente utiliza cinza de madeira, né? A cinza de madeira sai quase de graça para a gente. Né? A cinza de madeira ela é fonte de potássio, fonte de fósforo, né? Fonte de cálcio, fonte de magnésio. Né? Aqui a gente faz, nessa propriedade, a gente fomenta a produção de bioinsumos também, né? Que é essa questão de melhoria da qualidade do solo. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é o controle de pragas e doenças. Né? Você utiliza é, plantas inseticidas, né? Identificou aqui o ninho indiano, igual eu te falei, a bougainvillea, a espirradeira, o boldo, a hortelã, né? Então é isso. Agora, o próximo nível é o nível 5, né? O nível 5, eu só vou abrir um parênteses aqui para vocês. Esses níveis aqui, isso aqui é o que a gente emprega para facilitar essa transição. Você pode fazer o seu próprio degrauzinho, né? Eu coloquei até 5 aqui, mas pode ser até 10, né? Pode ser até 20. Você pode detalhar isso mais ao longo do tempo, ok? Então, o nível 5, o ponto 5, eu vou medir, né? Será que essa transição ela está avançando, está dando certo, né? Está dando resultado, né? Como que eu meço isso? Como que eu faço essa medição? Eu faço análise econômica da área. Análise econômica, né? Redução de custos, está reduzindo o meu custo? Está gerando renda? Né? O segundo ponto, análise ambiental. Como que eu posso fazer análise ambiental? Análise de solo, por exemplo. Você está aumentando os números de micro-organismos nesse solo? Você está diminuindo? Antigamente você tinha pássaros aqui nessa área que não tinha. Você tinha lá,
você tinha mamíferos aqui que não tinha, né? E análise social. Como está a participação da família em capacitações, como que está o psicológico da família, a família está ela está contente com esse sistema? Como que a gente avalia isso? Então, o ponto 5, o nível 5, é a avaliação dos resultados. Porque se a gente deixar muito para frente a gente fazer essa avaliação, acaba perdendo. Então, partindo do nível 5, eu posso voltar do nível 2. Falei, não, eu tenho que analisar os meus processos, né? E ver e corrigir. E isso nunca para, a transição é permanente, né? Não tem um ponto máximo da transição agroecológica. Sempre a gente pode, a gente pode melhorar, não é isso? Igual eu falei, a transição não tem fim, né? E não é objetivo da gente discutir aqui se há um ponto máximo da transição, né? O mais importante é o equilíbrio, é você analisar, fazer as técnicas, analisar se deu errado ou certo e fazer as correções e sempre melhorando, né? Então, o que eu tinha para falar com vocês era isso, né? E se você quiser aprender mais sobre transição agroecológica, sobre agroecologia, produção orgânica, o link tá na descrição desse vídeo aqui, né? O link da nossa formação continuada. Faça seus comentários aí e não se esqueça de dar o seu joinha, de se inscrever no canal. Temos assim as formações em bioinsumos, em produção orgânica. Então, o link está na descrição do vídeo. Clica aí para conhecer a Universidade Orgânica, uma plataforma completa de formação em agroecologia e produção orgânica. E saudações agroecológicas.